Olá, eu quero partilhar com vocês hoje Romanos capítulo 14, versículo 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo no irmão. Interessante isso, né? Bíblia Sagrada. E é importantíssimo nós entendermos qual é a visão de Jesus Cristo, qual é a palavra do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas igrejas. Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui: mas tu, por que julgas teu irmão? Tu, por que desprezas teu irmão? E esse sempre foi o maior problema da religiosidade, porque a religiosidade, ela se julga, né, santificada, se julga superior e se acha nesse direito realmente, de julgar e dois, de desprezar. Mas Paulo fala aqui: como eu vivo, disse o Senhor, que todo joelho um dia vai se curvar diante do Senhor e vai confessar que o Senhor é que é Deus, que o Senhor é que é perfeito, que o Senhor é que é o Santo, o Eterno, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque na verdade, queridos, todo ser humano é falho, todo ser humano é pecador, todo ser humano ele vai ter o quê? Aquilo que são resquícios, áreas de fraqueza e de limitação. Assim sendo, por que tu julgas teu irmão, né? E é interessante aquela pessoa, quanto mais direito ela se julga ter de julgar, na verdade, quão terríveis coisas ela sempre guarda a respeito de si, no seu interior, ou a respeito de coisas que lhe convém. E olha que interessante o que Paulo nos ensina. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Uma das partes da Santa Ceia do Senhor, que é um dos momentos sagrados diante de Jesus, nós partilhamos o corpo de Cristo, nós partilhamos o sangue de Cristo. E a ordem de Jesus foi: avalie-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão. O cristianismo é autorreflexão. O cristianismo é autoanálise. O cristianismo é isso aqui, ó, de maneira que cada um dará conta de si mesmo. Se cada cristão entender a grandiosidade desse versículo, o que vai acontecer? Cada um vai zelar cada vez mais por si, para ser uma pessoa cada vez melhor, para ser uma pessoa cada vez mais amável, para ser uma pessoa cada vez mais cheia de Deus, para ser uma pessoa cada vez mais gentil, para ser uma pessoa cada vez mais curada, para ser uma pessoa cada vez mais tratável, para ser mais uma pessoa cada vez melhor. Por quê? Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Naquele dia é você e Deus. Não adianta você dizer: ah, mas fulano, ah, mas querido. Isso é puro engano, ledo engano, isso é religiosidade. Porque o verdadeiro cristão, ele sabe que ele precisa dar conta de si. Então ele procura cada vez mais se purificar, identificar suas falhas, e porque ele conhece a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Dizia um filósofo antigo. Porque ele conhece a si mesmo, logo ele não ousa julgar. Por quê?
Primeiro, ele pode identificar: eu não tenho essa falha, mas eu tenho a outra, né? Ou ele pode identificar: eu estou sujeito a obter essa falha, ou ter essa falha. Então, o exercício da misericórdia realmente é algo fundamental na vida de um cristão. Por isso, olha esse versículo que Paulo disse: assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, o vosso propósito não seja por tropeço ou escândalo no irmão. Por quê? Porque é isso que ocorre, não é verdade? Estes santões, que na verdade são religiosos, o único propósito dele é por tropeço. Ai, aquele ali não pode por causa disso. Ai, aquele ali, eu acho que não pode por causa daquilo. Ai, aquele outro tem aquele outro problema. Então ele precisa caçar, né? Ele precisa ter julgamentos impróprios, indevidos, para macular o próximo, para tornar o próximo sempre inapropriado, impróprio para o serviço, para aquilo que é servir ao Senhor, mas ele não, ele está pronto, né? Ele, né, é o sertão, mas o que disse aqui? Antes seja o vosso propósito, não por tropeço, nem escândalo no irmão. Então há pessoas que têm esse propósito na vida, né? É os caçadores, né, de defeito alheio, é os caçadores de problema alheio, é os caçadores, né, de pecado alheio, né? Vamos saber, vamos investigar. Só que Jesus, queridos, Jesus era tremendo. Como homem aqui na terra, ele tinha essa característica de quê? De realmente avaliar as pessoas pelo coração, por aquilo que é a sua vida diante dele, por aquilo que eram os frutos. Pelos frutos o conhecereis. E na verdade, uma pessoa será conhecida pelos frutos. Então, em o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Assim como ontem nós vimos na palavra, ou nós somos templo do Espírito Santo, ou nós somos covil de salteadores. Como assim? Foi o que a Bíblia nos mostrou. Jesus, quando viu seu templo tomado por ladrões, por mercenários, ele disse o quê? Ele ficou furioso, ele falou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de salteadores. Ou seja, havia o quê? Ladrões habitando ali. E isso ocorre na vida da pessoa sem Deus. Ela é tomada por ladrões. Quem são os ladrões? São demônios, porque a Bíblia fala: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele entra pela janela, ele invade, e há muitas pessoas que são vitimadas pelo roubo, por ladrões espirituais que roubam a sua fé, roubam a sua vida espiritual, roubam aquilo que é a sua esperança de vida. Ladrões têm habitado em muitos. Em contrapartida, nós vemos que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Vós sois templo do Espírito Santo. O que é ser templo do Espírito Santo, queridos? E aí você vê que o Espírito Santo, ele dá frutos. Amor, alegria, bondade, benignidade. Então, este é o fruto, esse é o resultado de quem tem o Espírito Santo de Deus. Assim como uma pessoa que é habitada por demônios, ela vai produzir o quê? Né? Ao contrário do amor, quando o Espírito Santo está, ela vai produzir ódio, ela vai produzir divisão, ela vai produzir brigas. Ao contrário da paz, quando o Espírito Santo habita, o demônio na pessoa vai produzir o quê? Guerras, tribulação, perturbação. Ao contrário da bondade, quando o Espírito Santo habita num templo, os demônios vão produzir na pessoa o quê? Maldade, sempre planejando mal contra o próximo, sempre, maquinando mal, né? Como diz, como uma cobra, uma serpente venenosa. Ao contrário do Espírito Santo, quando está numa pessoa e produz domínio próprio, o que vai acontecer? O diabo, os demônios, habitando ali, vão produzir o quê? Desequilíbrio total.
E eu quero dizer a você hoje, em nome de Jesus, como cristão, né, que você possa avaliar, pois, a si mesmo e saber que você dará conta de si mesmo, como diz a palavra do Senhor. Então, ao invés de perder o seu tempo, perder a sua vida, né, acusando, julgando, queridos, viva a palavra. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, o vosso propósito não seja por tropeço. Ah, aquele lá, ó, já viu crente assim? Ah, aquele ali, viu? Ah, aquele lá você não sabe da metade da história. Ah, aquele lá, oh, tá totalmente fora. Fuja dos tais, a Bíblia fala claramente, né? Então você precisa ter no teu coração esse sentimento. Se ali com pessoas que buscam realmente compreender e viver a palavra de Deus, o amor do Senhor, a libertação do Senhor, a cura do Senhor, as transformações que o Senhor gera, pessoas que, como aquele pecador que disse: Senhor, miserável sou, como Paulo disse: miserável pecador que sou, quem me libertará deste meu corpo mortal, né? Então, um cristão genuíno é aquele que tem essa humildade de olhar para si e reconhecer o seu estado. E porque reconhece o seu estado limitado, falho, sujeito a quedas, sujeito, né, a tropeços, sujeito a falhas, mas se apega a Deus e busca aperfeiçoamento contínuo, entende ao próximo, porque sabe que o outro também está sujeito, porque é humano, e além de ser humano, está sujeito devido até toda a história de vida ou dificuldades particulares. Mas o Senhor é o Deus que quer a todos diante de si, e que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fazer refletir, e que você nunca seja esse, né? Que o Senhor diga: mas tu, por que julgas teu irmão? Tu, por que desprezas teu irmão? Não seja um causador, alguém que fica procurando tropeço nas pessoas, mas seja alguém que busca realmente ver a glória do Senhor transformando vidas, usando vidas. Lembra daqueles discípulos quando foram até Jesus, estavam expulsando demônios e aí disseram: ah, Jesus, o Senhor quer que nós paremos eles, o Senhor quer que nós repreendamos eles. E Jesus falou: quem não é contra nós é por nós. Que nós possamos incentivar o exercício da palavra de Deus, que nós possamos incentivar o agir do Senhor nas pessoas, que nós possamos incentivar o melhor de Deus nas pessoas, incentivar dons, incentivar curas, incentivar mesmo posicionamentos em prol do reino. E nós devamos aplaudir a cada um que se levanta da lama, das trevas e fala: eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a obra de Deus, eu vou tentar, eu vou fazer. Que você possa aplaudir e dizer: glória a Deus. O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai realizar através de você, Deus vai te ajudar. Que nós sejamos esses que não buscam no outro motivo de tropeço, motivo de julgamento, mas que buscam motivos realmente de glórias, buscam o melhor das pessoas, buscam ver realmente as pessoas vivendo o melhor e renunciando para viverem a vontade de Deus. Eu te abençoo com essa reflexão deste dia. Em nome de Jesus. Paz.